Bom dia, meu aluno, bom dia, minha aluna, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wesley Carvalho e vamos estar iniciando no vídeo de hoje as correções da semana 2 propostas no nosso plano de estudo tutorado de volume 2. Mas antes de iniciarmos com as correções, eu quero pedir para os meus alunos do 8º ano que estejam me enviando as atividades anteriores a essa. Como nós já fizemos vídeos anteriores falando sobre os 4 grupos vegetativos, os 4 grandes grupos vegetativos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E vou deixar aqui no link da descrição para aqueles que tenham dúvida ainda na identificação de cada um desses grupos, para estar voltando, estar analisando, estar revendo esses vídeos, para estar fazendo tantas as atividades da semana 1 quanto essa da semana 2. Então, sem mais enrolação, atividade de número 1. Aí na página 30 do seu PET diz o seguinte: atividade de número 1. As ilustrações a seguir representam espécies de 2 grupos do reino plantário. Analise-as e responda os seguintes itens. Então vamos lá, primeiro vamos analisar, Então, dos 4 grandes grupos que nós passamos, aqui temos representantes de 2, Aqui temos um indivíduo pertencente a um grande grupo e aqui outro representante de outro grande grupo. Então vamos ver que não são iguais, tem lá suas diferenças. Então vamos analisar e responder as seguintes questões. A letra A diz o seguinte: a quais grupos pertencem as espécies representadas pelas figuras A e a figura B? Deixa eu colocar aqui, figura A e figura B. Vamos lá. Na figura A, o que eu posso ver aqui? É um representante de qual das espécies, de qual dos grupos que nós já trabalhamos. Lembrando a vocês, revisando agora quais os grupos que nós já trabalhamos. Já trabalhamos com as briófitas, então tenta lembrar aí quais são as características de uma briófita. Trabalhamos as pteridófitas, tenta lembrar aí, eu vou falando aqui, vocês tentam lembrar aí as características de cada uma. Gimnosperma e angiosperma, 4 grupos vegetativos, beleza. Então vamos lá. Aqui, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo fruto? Não estou vendo fruto. Nessa aqui eu também não estou vendo fruto nenhum, Lembrando que o fruto, ele é só pertencente às angiospermas. Então vamos aqui, eu estou vendo semente. Semente, também não estou vendo semente nenhum dos dois, Semente já é pertencente a qual dos grupos? Gimnospermas, isso aí. Então, qual os outros grupos que sobraram? Sobraram briófita e pteridófita. Ok, vamos lá. Nas briófitas, o que eu tenho? Bom, eu disse que eu não tenho praticamente nada do que nós conhecemos e analisamos como folha, raiz, caule, eu não tenho nada. E já nas pteridófitas eu já tenho o quê? Eu já tenho uma raiz, eu já tenho folhas e eu já tenho caule, Então, isso aqui nós podemos ver bem a diferença aqui, de uma briófita e de uma pteridófita nessa imagem. Então vamos lá. E pediu também, nessa aqui só pediu para identificar a quais grupos que é pertencentes. Então vamos lá. A nossa figura A, ela é pertencente às briófitas. E nossa figura da letra B é o nosso representante das pteridófitas. Ok? Respondido a letra A. Vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte: quais os nomes e a função das estruturas 1 e 2 indicado na espécie A? Tá. Aqui é a 1 e 2. Eu não copiei com os números não, mas vamos lá. Aqui se assemelha ao quê? A uma raiz, mas nós sabemos que as briófitas, elas não possuem raiz. O que elas possuem neste local? É uma estrutura, que tem aquela mesma função das raízes, que vão fixar essa planta, esse indivíduo, no solo onde ele costuma ficar. E é chamado de como? Chamado rizoide. Rizoide.
ok? E nós também vimos que as briófitas elas não possuem folhas. O que elas possuem? São uma estrutura que se assemelha às folhas, né? São chamados como filóides. Isso aí, filóides. Ok? Então, respondido da letra A, né? 1 e 2, rizoide e filóide. Muito bem. Vamos para a letra C. Quais os nomes das estruturas 3, 4 e 5 indicados na espécie B? Então, temos 3 estruturas para fazermos as identificações. Então, vamos lá. 3, 4, 5. 3, 4 e 5. 5 são essas duas aqui. Tá? Tanto essa quanto essa é a número 5. Então vamos lá. Número 1. Nós agora já temos as raízes. Tá? Nas pteridófitas já temos a presença de raízes. Então vamos colocar aqui. Ó. Raiz. Isso. Lembra que eu falei que o caule das pteridófitas ele é horizontal? Então aqui ó, nós já temos um caule. Tá? Vamos colocar aqui. Ó, caule. Beleza? Caule ou rizoma. E essa outra estrutura aqui? Bom, lembra que eu disse na nossa aula sobre pteridófitas que essa estrutura toda aqui é uma folha e ela é dividida em folíolos? Bom, então vamos lá. Essa estrutura toda é uma folha. Cada indivíduo desse aqui é um folíolo. O folíolo ele compõe a folha. E essa estrutura aqui, ó, nós podemos chamar ela de báculo, ou então podemos dizer que é uma folha jovem, tá? Ela ainda está em desenvolvimento. Assim que ela desenvolver, amadurecer, ela vai ficar igual essa folha aqui, tá? Que se divide em folíolos. Folíolo, folha, raiz, caule. Vocês saberem o que é numa briófita, ó, o que é o rizoide, o que é o filóide, tá? Que é importante que vocês saibam identificar isso. Pessoal, e continuando aqui, a letra D diz o seguinte: qual das duas espécies apresenta menor tamanho e o porquê? Bom, voltando ainda no que nós dissemos nos nossos vídeos anteriores, nós temos que a briófita ela possui um tamanho menor e temos que explicar o porquê. Por quê? Pessoal, ela é uma estrutura que não tem raiz. Então a raiz ela serve o quê? Ela absorve os nutrientes. A estrutura de sustentação dela é o rizoide. Então ela também é avascular, né? Não possui um sistema vascularizado, um sistema condutor de seiva. Então ela precisa ser de um porte pequeno para que o nutriente absorvido seja distribuído por toda a sua estrutura. Por isso ela não tem um tamanho grande, né? Por isso ela não tem um porte maior. É um indivíduo de uma estrutura pequena. Já nas pteridófitas, tá? Temos essa estrutura, igual uma samambaia, que deu exemplo, não uma árvore tão grande, mas ela já possui as raízes, já são vascularizadas, né? Então já possui um sistema condutor de seiva que vai facilitar aí a locomoção dos nutrientes, para que nutre toda a planta. Então ela já possui sim, por ter o sistema condutor de seiva, uma vantagem aí, né, de ter um porte maior, ok? Letra E. Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas representadas pela figura A. Em seguida, indique suas funções. Bom, então eu acho que no decorrer das correções anteriores nós já falamos, né? Quais estruturas temos presentes na letra B, numa pteridófita, que nós não temos na briófita? Bom, então temos as raízes, né? Que além da fixação, ela vai servir para a absorção dos nutrientes do solo. Temos o caule, que vai dar suporte também à planta, que nós não temos esse caule nas briófitas. Nós temos folhas nas pteridófitas, que nós não temos nas briófitas. Nós temos o que? Folíolos, temos os soros, que nós não temos nas pteridófitas. O que mais nós temos? As pteridófitas, elas são vascularizadas, as briófitas elas não são vascularizadas, elas são avasculares. Lembrando que esse A antes das palavrinhas vem de negação, né? Avasculares, não vasculares.
Então ela não possui um sistema condutor de seiva. As pteridófitas, sim, possuem um sistema condutor de seiva. Tá? O que mais? O próprio exercício disse, né, que uma delas são menores, então as briófitas ela tem um porte menor, as pteridófitas já tem um porte maior. Tá? Então vocês vão colocar aí nos vídeos anteriores que nós fizemos, nós falamos sobre características de uma briófita, características de uma pteridófita. Agora eu peço vocês para que usem o conhecimento já adquirido de vocês e façam isso, né? Usem esse vídeo, usem outros conhecimentos, busquem através do seu PET, através dos seus exercícios, dos seus livros, algumas características aí que vão diferir uma pteridófita de uma briófita, tá? Vocês possam aí estar falando, estar identificando isto. Finalizando a atividade de número 1, vamos para a atividade de número 2. Olha aqui, pessoal, não vou precisar nem apagar o meu desenho aqui do quadro, porque a atividade de número 2 diz o seguinte: com relação ao habitat, quais são as semelhanças entre uma briófita e uma pteridófita? Então vamos lá, qual o ambiente? Uma briófita, onde que você encontra ela? Um local sombreado, um local úmido, não é? Isso aí. E uma pteridófita? Bom, uma pteridófita, vamos pensar lá um lugar onde nós podemos colocar uma samambaia em casa. Tá? Nós podemos colocar ela no local que pega sol por, sei lá, 4, 5 horas dia, né? Que nós aguamos ela, né? Regamos ela dia sim, dia não, deixamos ela ficar muito seca. Não, nós não podemos, né? Então isso aí já é uma semelhança que tem entre os ambientes onde vai crescer briófitas e onde vai crescer umas pteridófitas. Então o que elas preferem? Elas preferem um local que seja úmido, né? Sombreado, tá? Que elas não tenham uma resistência grande ao sol, tá? Elas não que não goste, tá? Só que não pode, não tem a resistência ao sol. Então local úmido, local sombreado. A questão de número 3 diz o seguinte: as fotos a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino Plantae. Eu vou colocar as fotos aqui para vocês e vamos estar falando a respeito de cada uma delas. Bom, as imagens apareceram aí na tela. Na letra A, o que nós vimos, né? Nós conseguimos identificar aí na imagem. Nós vimos que tem um fruto, né? Se tem um fruto, qual o representante aí que possui frutos? As angiospermas, ok? Então a letra A, angiospermas. Na letra B, né, nós vimos aí uma estrutura aí que se assemelha a uma folha, né, mas ainda não é uma folha. E qual é o único indivíduo, né, do reino Plantae que tem uma estrutura semelhante a uma folha, tá? E que não é uma folha, né? São as briófitas, né? E essa estrutura é o filóide. Na letra C, nós temos aí uma semente, né? Nós temos aí o pinheiro, né? Ou a pinha, né? E essa pinha é uma semente do pinheiro, né? Uma gimnosperma. E na letra D, nós temos aí aquele desenho anterior, ficando dessa forma aqui. Letra A, angiosperma. Letra B, briófita. Letra C, gimnosperma. E letra D, pteridófita. Letra A qual grupo pertence cada uma das espécies? Bom, então acabei de falar, né? Letra B, indique a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos de plantas na Terra. Então aquela sequência evolutiva, tá? Até os vídeos que eu fiz e postei no canal, eu coloquei na sequência evolutiva. Então vem qual? Vem primeiro aquele ser mais primitivo, aquele que ainda não possui quase nada, quase nenhuma das estruturas, as briófitas. Seguido, né, são avasculares, não possui raiz, não possui caule, não possui folha. Então, seguindo, qual que é a próxima sequência evolutiva? São as pteridófitas. Isso, já são vasculares, já possuem caule, já possuem folha, já possuem raiz. Depois vem qual? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas. Então, as gimnospermas já possuem o quê? Já possuem sementes, né? Já são uns indivíduos de estrutura maior, são vasculares, né? Das
Pteridófitas para frente, todas são vascularizadas, ou seja, possuem os vasos condutores de seiva. Então, briófita, pteridófita, gimnosperma e, por último, as angiospermas, aquelas que já ganham fruto, né? Já ganham um fruto que vai envolver a semente. Né? Letra C. Entre os grupos vegetais em questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. Cite uma característica deste grupo que justifique seu pequeno tamanho. Já dissemos, né? As briófitas. Então elas são indivíduos que gostam de lugares úmidos e sombreados. Então cite uma característica deste grupo que justifique seu pequeno tamanho. Bom, são o único ser do reino Plantae que não é vascularizado. Então, por não terem vasos condutores de seiva, ela não permite que nutrientes absorvidos pelo seu rizóide sejam levados até a sua estrutura mais alta, né? Isso impede com que ela tenha um tamanho grande, um porte grande. Então ela tem que ser pequena por não ser vascularizada, por ser avascular. A letra D da atividade número 2 diz o seguinte: qual dos grupos vegetais estudados apresenta uma novidade evolutiva, o aparecimento de vasos condutores? Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais se desenvolvem? Vamos lá então. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta uma novidade evolutiva, o aparecimento dos vasos condutores? Bom, assim como eu disse, dos 4 grandes grupos, o único que não tem vasos condutores de seiva, ou seja, são avasculares, volto a lembrar vocês, o A é de negação, avasculares, não são vascularizadas, é briófitas. Pteridófitas, gimnosperma e angiospermas são vascularizadas, possuem sim o vaso condutor de seiva. Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente que esses vegetais se desenvolvem? Bom, para que servem os vasos condutores de seiva? Condutores de seiva, conduzir a seiva, né? A seiva é os nutrientes absorvidos pela raiz que vão ser distribuídos igualmente em toda a estrutura da planta. Se eu tenho uma estrutura que ela vai distribuir os nutrientes por toda a estrutura da planta, eu posso ter uma planta em locais diferentes, tá? Um ambiente diferente. Ela vai absorver, ela tem raiz, ela absorve sim os nutrientes. Esses nutrientes vão se desenvolver. Eu posso ter uma árvore com porte maior. Se eu tenho um porte maior de uma árvore, eu preciso de mais luz solar, eu preciso de mais nutrientes, eu preciso ter um porte maior, porque eu vou estar disputando o local com outros indivíduos, então eu tenho que me sobrepor a esses indivíduos, porque se eu gosto de sol, eu não quero ficar muito na sombra. Então, o que acontece? Se tiver um indivíduo maior que eu, ele vai me sombrear, tá? Às vezes não é tão legal, às vezes eu preciso ser maior do que ele, né? Então vai ter essa disputa de território. Eu preciso ter um porte grande, por quê? Porque por isso mesmo, por eu estar disputando o território, então os vasos condutores de seiva eles vieram para isso, né? Distribuir aí os nutrientes absorvidos pelas raízes e dar suporte, né, dar condição a que as plantas elas tenham uma estrutura maior, sejam de maior porte e consigam aí disputar território. Qual dos grupos vegetais estudados necessitam de água para a reprodução? Explique o papel da água nesse processo. Se vocês voltarem novamente ao vídeo que nós fizemos falando sobre as briófitas, nós dividimos aqui na parte de gametófita e esporófito, tá? E falamos a respeito de cada um. Então aqui eu vou falar bem um geralzinho. Na parte de esporófito, né, temos os esporos. Esses são os que vão fazer a reprodução. Então quando chove, né, ou quando molhamos, ou quando acontece alguma coisa que vai molhar essa estrutura aqui, o que acontece? A água leva esses esporos para uma outra planta, né? Por isso ela é a planta que necessita de água para o processo de reprodução, né? Explica o papel da água nesse processo. Então, ela vai molhar aqui e vai estar levando aí os esporos para que se multiplique aí as briófitas, ok? Letra F. Em quais grupos a polinização é uma etapa da reprodução? Explica o papel da água nesse processo. Pessoal, dos 4 grandes grupos vegetativos, então, temos aí um que a água vai ser importante num processo de polinização. Para termos polinização, temos que ter flor, né? Onde vai pegar o pólen e passar para uma outra planta, né? Ou talvez na mesma planta, por ser hermafrodita, né?
Vamos lá então. Qual a função da água nesse processo? O grupo que a polinização é uma etapa de reprodução é o grupo das angiospermas. O papel da água é levar o gameta masculino até o gameta feminino. Chove, o gameta masculino é levado até o gameta feminino para ocorrer a reprodução. Letra G. Qual foi o primeiro grupo dos vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Explique qual a função das sementes. Então vamos lá. Onde que nós adquirimos sementes na evolução do reino plantar? Vamos lá, nós temos briófitas, que essas não possuem quase nada, né? Não possui folha, não possui raiz, não possui caule. Nós temos as pteridófitas, que já possuem folha, raiz, caule, são vascularizadas. Depois nós temos as gimnospermas, são sementes nuas, né? Se tem sementes, né, a característica dela já está no próprio nome, né? Então, aparecimento de semente nas gimnospermas. Então, qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Gimnospermas. Explique qual a função das sementes. A função das sementes nada mais é do que garantir a proteção do embrião, fornecer também os nutrientes que são necessários para o seu desenvolvimento inicial. As plantas são limitadas para buscar condições favoráveis para o seu crescimento e desenvolvimento. Ao contrário dos animais. Os animais, eles procuram, eles se locomovem, saem e buscam aí um ambiente legal para eles, a comida necessária. A planta não, então ela precisa fornecer tudo aquilo para o seu embrião nas sementes. Letra H, finalizando a nossa correção das atividades da semana 2. Qual o grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto? O fruto ele foi só aparecer no último grupo vegetativo, as angiospermas, né? E pergunta aí qual a função do fruto. Bom, o fruto ele protege a semente. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo que nós fizemos. Sei que vai ficar um pouco grande, até pela quantidade de explicações que teve no vídeo. Bom, não costumo pedir isso em todos os meus vídeos, mas é muito importante. Eu já tive vídeos aí com mais de 2.000 visualizações e às vezes não teve tanta curtida, nem foram seguidos por muitas pessoas. Então peço a vocês que, se gostaram do vídeo, compartilhe, curte esse vídeo, comente, deixe aqui nos comentários o que eu posso estar melhorando aí nas minhas explicações, tá? As dúvidas de vocês podem estar escrevendo aí, que eu vou tentar sanar essas dúvidas, tá? Se for da minha área, se eu não souber, eu busco, corro atrás de informações para poder passar informações para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, até mais e